O Pedro que é sempre notícia, o Pedro que é sempre polêmico, né? As partidas ou as não entradas do Pedro, né? O fato é que o Pedro voltou a jogar 90 minutos depois de um mês, né? E aí a confiança se renova, né? A confiança da comissão técnica se renova. E aí ele tem esperanças de jogar mais, né? Ele teve esse jogo, né, para jogar, e aí parece que também teve um papo ali com a comissão técnica e tudo, e aí fez com que ele também tivesse aí mais esperanças, Alan, de poder jogar um pouco mais, né? Estou tentando aqui achar as palavras aqui que foram colocadas, mas ainda não vi. Aqui eu tentar ver aqui se tem alguma aspas aqui, mas o fato é que ele jogou um pouco mais, né, nesse jogo, né? Jogou os 90 minutos. E aí tem uma esperança maior de entrar nos próximos jogos, né? Eu não tinha dúvida quanto a isso, né? A gente sabe como é que é o calendário, a gente sabe como é que é essa questão de lesão, de convocação, né? De muitos jogos, e aí tem a tal da questão da minutagem, que muita gente não entende, né? Muita gente ainda não consegue entender o fato de ter que rodar o elenco aí em algumas partidas, né? A gente pode discutir até se foi a melhor partida para se rodar o elenco. Mas o fato é que o Pedro não está tão triste como se imagina, né, Alan? Acho que depois desse jogo e dessa conversa, acho que tudo vai voltar ao normal, né? Então, Marcão, eu acho que, inclusive, nunca esteve fora do normal. Infelizmente, as pessoas vivem disso, de querer polemizar, de gerar um engajamento, e muitas vezes um engajamento sujo. Porque um dia após noticiar que o Pedro estava triste, que a mãe do Pedro chorou, a gente viu imagens do Pedro, né, rindo, sorrindo ao lado ali de jogadores dentro de campo. Então, um jogador que está triste, que não está feliz, ele também não fica sorrindo a todo e a qualquer custo. E a gente, de pronto, acabou vendo isso acontecer. Então, assim, Marcão, eu vou ser muito franco, com todo respeito ao trabalho que cada um faz, né? É um engajamento sujo, né? Que alguns acham ser necessário para que possam rentabilizar. Infelizmente, eu não compactuo com isso, acho um absurdo, e aí fica o meu recado, Marcão. Para a galera que acha que tem que vender o Pedro, tem que doar o Pedro, entregar, fazer qualquer negócio com o Pedro, ficam meus sentimentos a esse tipo de pessoas, inclusive torcedores. Não quero cagar regra para ninguém, não sou melhor do que ninguém, só que vocês têm que entender que o Pedro é um jogador raro no mercado. Jogadores iguais ao Pedro estão escassos, é difícil conseguir achar. E mais, custou aos cofres rubro-negros a bagatela de 112 milhões. Vou repetir para vocês. O Pedro custou 112 milhões aos cofres rubro-negros. E ainda vai ser pago. E teve gente pedindo para entregar ele a 100 milhões. Realizar prejuízo com um jogador que é muito bom, que é raro no mercado, que tende a valorizar e não desvalorizar, igual alguns estão querendo fazer. Por muitas vezes eu já vi nego gritando: vende o Gabigol, dou o Gabigol, vende o Bruno Henrique não joga mais nada. E aí o Bruno Henrique volta, começa a entregar, aí nego depois fica com cara de tacho. O Pedro vai acontecer a mesma coisa, Marcão. O Pedro passa um momento, né, técnico ruim, está em viés de baixa, a confiança não está em alta, ele não consegue entregar o seu melhor futebol, mas o Pedro, tecnicamente, ele é excelente, ele é diferenciado. O Pedro, daqui a pouco, vai readquirir a confiança e vai voltar a entregar aquele futebol que todos nós temos certeza que ele tem capacidade para poder nos entregar. É só ter um pouquinho de paciência. É nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Você se desfazer de jogadores medianos, e aí alguns, hoje eu não vou conseguir ler o chat, tá, galera? Mas alguns vêm e falam: mas Alan, você foi a favor, igual ontem, né, da venda do Michael. Sim, o Michael para mim é um jogador mediano, é um jogador mais comum na posição que ele atua, que é de beira de campo. Agora, eu não tenho responsabilidade ou culpa se o Marco Braz é incompetente. Se o Marco Braz conseguiu vender o Michael e não conseguiu uma recomposição, porque na cabeça do Marco Braz estava tudo certo para trazer o Cebolinha. Então, ele estava tão convicto que viria o Cebolinha, né, que ele pouco teve que procurar ou se esforçar em trazer um outro atleta. O Cebolinha deu água, porque o Cebolinha entrou em viés de alta lá no Benfica, na medida que o Flamengo apresentou interesse, ele que estava escanteado lá no Benfica, começou a jogar, começou a entregar, começou a render, e aí foi
né, foi embora qualquer possibilidade de contratar o Cebolinha à época. Então, que fique claro, não quero me desfazer do Pedro, não entendo que o Pedro esteja carente, infeliz, triste. Eu acho que o Pedro vai daqui a pouco recuperar o seu espaço, vai voltar a entregar o futebol que a gente sabe que ele tem, porque qualidade e técnica ele tem de sobra. Tá faltando só, né, botar a cabeça no lugar ali, encontrar, né, uma jogada ali meio que na sorte, encontrar um gol para a confiança voltar e ele começar a entregar o que ele tem de melhor a gente, que são muitos gols, Marcão. Mais ou menos por aí. Rafa, vale lembrar que ainda em Portugal, o Paulo Souza falou, né, de ter o Pedro e de tentar dar uma minutagem maior para o Pedro, né? Eu acho que o que faz o Pedro ter uma minutagem menor é o próprio desempenho do jogador, né? O Paulo Souza falou isso, né? Falou em ter o Pedro no time titular, em jogar eventualmente com o Gabigol, né? Tá aí, teve um jogo inteiro, parece que vai ter mais sequência, né? Não é nada, a gente tem um jogo do Altos, que eu acho que ele vai ser o titular, né? E aí a gente já pode até entrar nisso aí. Qual será o próximo jogo que o Pedro vai sair jogando? Eu acho que esse jogo do Altos ele tem grande probabilidade de sair jogando. Mas o que faz ele estar no banco são as próprias atuações, né? Eu acho que são duas coisas, eu concordo com você, as atuações dele talvez estejam um pouco abaixo, mas eu penso que o Paulo Souza imaginava em algum momento ter uma dupla de ataque com Pedro e Gabigol. Eu acho que além talvez do Pedro estar um pouco abaixo, eu acho que o encaixe do Pedro e Gabigol não foi tudo aquilo que o Paulo Souza estava esperando, pelo menos de primeira. Então ele teve que recuar nessa ideia de dar mais minutos ao Pedro. Eu acho que o Pedro, de uma provável dupla com o Gabigol, passou a ser o jogador que disputa posição com o Gabigol. E aí, isso automaticamente vai acabar prejudicando a quantidade de jogos dele, porque o Gabigol é um jogador muito importante para o time, é um jogador muito frequente. Primeiro, porque ele tem uma condição física muito boa, e segundo, porque ele gosta de jogar todos os jogos. Então, eu acho que isso acabou prejudicando um pouco também. E outra coisa que eu senti do último jogo é que o Paulo Souza ele não enxerga, talvez, a mudança do Pedro e o Gabigol como uma pura e simples mudança de centroavantes. Ele imagina que o time precisa estruturalmente se adaptar à entrada do Pedro. E eu acho que isso explica muito, por exemplo, o Marinho pelo lado esquerdo. O Paulo Souza, por exemplo, entende que um ala esquerdo como o Lázaro, de pé direito, que não vai dar tanta amplitude como ele gosta de falar, não vai procurar a linha de fundo, não vai viabilizar um centroavante mais fixo, eu acho que prejudica um pouco. Então, eu acho que esse é outro problema que o Flamengo vai precisar vencer. O Flamengo vai ter que saber se adaptar à entrada do Pedro, assim como o Flamengo sabe jogar com o Gabigol. Se o Marinho vai conseguir engrenar nessa posição, contra o São Paulo, achei que ele jogou bem. Já contra o Atlético Paranaense, achei que ele jogou muito mal, foi bem abaixo, apesar de que o time todo foi também, né? Mas o fato é que deixou de ser também, a impressão que eu tive, deixou de ser uma substituição 6 por meia dúzia, Pedro no Gabigol. É uma mudança que gera toda uma modificação até na configuração do time. Então, acho que o Flamengo vai precisar trabalhar isso um pouco melhor. Agora, puxando o gancho do Alan, muito interessante, cara, que finalmente a gente conseguiu ver uma reportagem sobre o Flamengo com viés positivo. A gente está vendo muita gente fazendo cobertura de crise, que eu nem sei se são coberturas reais ou fictícias. Mas o fato é que, sobretudo quando se fala de Pedro, se fala imediatamente de crise. E aí foi interessante ver um repórter que conseguiu ter essa possibilidade de lançar um olhar talvez mais atento para perceber que coisas boas estão acontecendo. Então, eu espero sim ver mais minutos do Pedro. Agora, eu só tenho uma dúvida, Marcão. Se essa minutagem vai ser por conta do rodízio puro e simples, considerando que o Gabigol não vai poder jogar todos os jogos, então haverá uma substituição, ou se o Pedro vai começar a entrar durante o jogo com um pouco mais de tempo, talvez até do lado do Gabigol, né? Porque a gente viu que às vezes ele entrava para jogar 10 minutos, jogando muito pouco, talvez mais minutos, ou se em algum momento ele vai retomar a tentativa de dupla Pedro e Gabigol. Essa é uma
é uma opção que na teoria eu gosto, mas eu vejo ela cada vez mais distante, porque eu acho que ela não deu liga logo de começo e eu não sei se a gente vai ter tempo e possibilidade de dar essa liga agora. Mas independente do que aconteceu sábado, eu achei que o Pedro realmente não jogou bem, ainda que eu ache um pouco cruel avaliar um centroavante numa partida em que o time não funcionou, numa partida em que o time não conseguiu trocar passes, sobretudo no centroavante de característica mais fixa como o Pedro. Então eu continuo com vontade de ver muito mais minutos do Pedro e como o Alan falou, quando a qualidade existe, vale a pena você dar tempo ao tempo para que o jogador recupere a confiança e volte a ser um jogador útil e matador como ele era, Marcão.